Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje, a partir de agora, nesse vídeo, nós vamos discutir sobre algumas dicas sobre registro de candidatura utilizando o sistema Candex. Nós já vimos em um vídeo anterior, um vídeo que eu já gravei há algum tempinho, sobre como que será registrada as convenções, como serão registradas as convenções partidárias no sistema, algumas dicas importantes para vocês, sobre o registro de candidatura, sobre o registro da convenção no sistema. E agora nós falaremos sobre o registro de candidatura. Por isso, quero apresentar para vocês o sisteminha, se vocês não conhecem ainda. Esse daqui é o sistema Candex. Então, claro que não foi liberado ainda o módulo para 2020. Se nós clicarmos aqui em novo pedido, vocês vão perceber que nós temos só a eleição de 2018 e 2016. 2016 foram as eleições municipais, 2018 a última eleição estadual, eleição presidencial para governador, para presidente da República, senador e deputados. Então não está liberado ainda. Então a gente vai analisar o formulário a respeito do Candex para registro de candidaturas, levando em consideração, pessoal, as últimas eleições, tá bom? Bem, feito isso, passemos agora para algumas dicas sobre a questão da elaboração. Primeiramente, nós temos que entender que existem 5 tipos de registro de candidatura. Hoje eu vou me ater ao registro coletivo, tá bom? Então nós temos o registro coletivo de candidaturas, o registro individual, temos também o de substituição, então aqui levando em consideração a resolução de 2017, só que não vai ter muita mudança para 2020 não, tá? O de substituição de candidatos, o de vaga remanescente e o DRAP, que é o demonstrativo de regularidades partidárias quando não houver candidatos, Bem, então nós vamos nos ater hoje ao registro coletivo. Quando que será utilizado o registro coletivo? Ele é utilizado para requerer os registros de candidatos escolhidos em convenção. Então, primeiro passo, o pedido coletivo ele vai incluir a petição inicial DRAP do partido ou da coligação, devendo ser apresentado dentro do prazo legal, lembrando que o registro de candidatura para essas eleições é até o dia 26 de setembro, por conta da pandemia, Então, falando sobre o preenchimento do cadastro. Olha só, o DRAP e o conjunto de requerimentos de registros de candidaturas, acompanhados dos documentos anexados, vão compor um único pedido de registro. A seguir estão os passos para a elaboração desse pedido. Vejam só, como cadastrar um pedido coletivo para partido ou coligação? Primeiramente, até aqui nós vamos conseguir mexer. Olha, vocês vão selecionar o ícone novo pedido, vão selecionar o ano de referência, que no caso vai ter 2020. Vou colocar 2016 porque é a última eleição municipal. Feito isso, vocês vão, digitar o ano de referência e clicar no botão OK. Então vamos clicar aqui no botão OK. Feito isso, vai aparecer essa tela, pedido, dados do pedido, onde nós vamos ter o cadastro de algumas informações básicas. Então a gente fez isso, não foi? Olha só. Beleza. Como preencher o pedido inicial? Depois do cadastramento do partido ou da coligação, o item cadastro básico é a primeira etapa do preenchimento. Então seleciona novo pedido, foi o que nós fizemos naquele momento. Depois nós vamos inserir as seguintes informações. Unidade da federação, então vamos colocar aqui, Minas Gerais. Minas Gerais. O município, vou colocar Uberlândia. O tipo de pedido é um pedido coletivo que a gente está fazendo, não é? Não é um DRAP sem candidatos, não. O DRAP sem candidatos é caso não houvesse nenhum candidato, mas estamos fazendo um pedido coletivo onde nós vamos inserir uma série de candidatos, Aí, beleza. O formulário DRAP será a peça inicial do processo autuado automaticamente pelo sistema de candidaturas no PJE, adotado pela Justiça Eleitoral para tramitação dos processos de registro.
cada partido que concorrer isolado ou cada coligação formada deverá apresentar preferencialmente apenas um DRAP para todos os cargos aos quais apresentará candidato. Então, olha, quando se tratar de pedido de coligação, tem que incluir os seguintes itens. Então, vamos colocar aqui coligação. Tá vendo que se eu clico em coligação, pede o nome da coligação, o nome do representante, o título de eleitor desse representante. O nome do representante, pessoal, é o representante ou delegados indicados pelos partidos participantes da coligação até o limite legal. Porque, veja, a gente sabe que são 3 perante os juízes eleitorais, 4 perante o TRE ou 5 perante o TSE. Como esse ano é eleição municipal, então nós estamos diante de 3 perante os juízes eleitorais por se tratar de uma eleição municipal, tá? Bom, título do eleitor, beleza. Só que vamos supor que é um partido isolado, né? No quadro partidos, a gente vai selecionar o partido, vou selecionar um qualquer aqui, viu? Eu selecionei, nem sei qual que é esse partido, é o Patriota, não é? Vou colocar qualquer partido aqui, viu, pessoal? Beleza. Feito isso, selecionei o partido. Em se tratando de coligação, selecione cada um dos partidos, suas datas de convenção e vai adicionando um por um. Vamos supor que agora na eleição municipal, para vereador, por exemplo, a gente não tem informação de coligação, então vai ser partido isolado. Coloca a data de realização da convenção. Esse ano as convenções elas vão ser realizadas entre os dias 31 de agosto ao dia 16 de setembro, né? Mas aqui eu vou ter que colocar uma data só para critério de teste, vou colocar 20 de julho de 2016, não vai dar certo porque vai pedir 2018, porque esse Candex era de 2018. Vou colocar de 2018 então, tá? Só para deixar o sisteminha bonitinho aqui. Bom, então fiz isso. Depois, no quadro cargos, vou selecionar os cargos aos quais o partido ou coligação pretende concorrer. Então vamos colocar aqui, ó, vereador, no caso aqui vamos supor que é vereador, tá? Subscritores, os cargos dos subscritores, quem está assinando, então, esse DRAP, né, o título de eleitor dos subscritores e o CPF. Olha só, para cada subscritor informado, clique no botão adicionar. Então, é possível adicionar vários subscritores, tá? Tá vendo? Eu coloco o nome aqui, João da Silva, o cargo dele, vamos supor que ele é presidente de diretório municipal, título de eleitor dele, o CPF, né? E clico em adicionar. Não vai dar certo porque o título de eleitor não é verdadeiro, ok? Bom, no caso de partido isolado, então, quem são os subscritores legitimados? O presidente do órgão de direção, no caso municipal, né? E o delegado registrado no sistema de gerenciamento de informações partidárias. No caso de coligação, presidente dos partidos coligados, delegados designados na forma do artigo 7º da resolução do TSE, maioria de membros. Lembrando, aqui as resoluções que estão sendo mencionadas é de 2017, porque a gente está trabalhando, que não houve a liberação ainda do manual para 2020, tá? Perfeito. Então, olha só, todos os procedimentos que nós fizemos. Bom, como digitar e gerar um DRAP? Infelizmente, o sistema não vai conseguir, a gente não vai conseguir avançar. Mas depois que a gente tivesse salvado isso aqui, a gente iria para o partido DRAP. Né? Então, como digitar e gerar um DRAP? Então, olha, você vai selecionar um pedido, tá vendo? Pedido, em pedidos, lista de pedidos, clique no item editar pedido, selecione o item partido DRAP, olha, partido DRAP, beleza. Feito isso, vai abrir algumas abinhas, delegados, endereço e telefones. Na aba delegados, a primeira aba da tela de criação do DRAP é delegados, ao qual você vai preencher os pedidos para os pedidos de coligação. Para cada delegado inserido no campo, o nome completo, deverá ser fornecido o título de eleitor, tá? Então, nós vamos ter que colocar essas informações aqui. No caso de partido isolado, o credenciamento de delegados obedece à regra do artigo 46 da Resolução de 2015, dispensando-se por esse motivo essas informações no Candex. Então, olha, delegados, nome completo, título de eleitor, adicionar. Na aba endereço, viu que tem uma abinha endereço? O endereço informado é aquele no qual o partido ou coligação recebe comunicações específicas da Justiça Eleitoral sobre registro de candidatos.
Na aba endereço, informe os seguintes dados: endereço onde vai receber notificações, informações e demais comunicações, endereço do correio eletrônico, e-mail, endereços de página na internet. Para cada e-mail ou site da internet informado, você tem que clicar no botãozinho adicionar. Olha só, tem todo um botãozinho, vocês vão perceber isso também na aba endereços, não é? Olha só, aba endereço, você tem os campinhos do endereço, correios eletrônicos, que são os e-mails, você vai clicando em adicionar, né? Então é muito didático esse sisteminha. O peticionamento eletrônico do pedido de registro no PJE, ele vai ser realizado automaticamente pelo sistema CANDE da Justiça Eleitoral. No entanto, ele só será efetivado se o CEP informado for válido e existente. Certifique-se de que a informação está correta antes de encaminhar o pedido, evitando dessa forma atrasos no processamento do DRAP e nos requerimentos de registros de candidaturas. Ok, pessoal? Entendido? Bom, então vamos avançar. Agora estamos na abinha telefones. Para o registro de candidatos é obrigatório o cadastramento de pelo menos um número de telefone fixo e um celular, para recebimento de mensagem instantânea da Justiça Eleitoral. Então você vai colocar aqui na abinha telefone, o tipo, né? Se é um celular, se é um fixo, lembrando que tem que cadastrar os dois, DDD, número, complemento. Aí você vai clicar em adicionar, tá? Ok, você vai então declarar que essas informações, elas contidas nesse demonstrativo de irregularidades partidárias, elas são verdadeiras, não é? Todas corretinhas, você vai clicar, ticar e salvar. O cadastro do DRAP só estará concluído quando você clicar no botão salvar, tá bom? Agora nós vamos para o registro, para o requerimento de registro dos candidatos, que é essa parte que está em default aqui, que não aparece porque a gente não consegue avançar, infelizmente, né? Mas está dando para entender, né? Eu acredito. Todos os registros de candidatura de um DRAP devem ser cadastrados em um único pedido. Para facilitar essa tarefa, o Candex propicia, isso aqui foi muito legal, né? Para facilidade aos partidos políticos, propicia a digitação dos requerimentos de registros de candidatura em computadores separados, podendo ser reunidos posteriormente em um só pedido para ser entregue à Justiça Eleitoral, tá? Isso foi interessante, né? É necessário gerar um requerimento de registro de candidatura para cada candidato. Então tem que fazer com muito cuidado, viu, gente? Para cadastrar cada um dos candidatos, o que a gente tem que fazer? Agora prestem atenção. Selecione inicialmente um pedido na tela Pedidos. No menu à esquerda, clique no item Editar Pedido. No menu à esquerda da tela, selecione o item Candidato. Na barra inferior, clique no botão Novo e preencha todas as informações. Olha só o desenho aqui para nós. Candidato, né? Aquilo que estava em default no sistema para nós. Clicou? Clicou em Novo? Perfeito. Dados pessoais. Então vai ter uma série de dados pessoais que você precisa cadastrar. Olha só, tem a abinha de dados pessoais, dados do candidato, telefones, endereço, declaração de bens. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para nós. Consegui, ficou melhor, né? Por que você não pensou isso antes, professor? Pois é, professor às vezes é burro, né? Então, dados pessoais, dados do candidato, telefones, endereço, declaração de bens, documentos, foto. Então, todas essas informações você precisa preencher. Aí, voltando aqui, olha só. O candidato que declarou à Justiça Eleitoral seu nome social ou sua identidade de gênero deverá preencher no campo nome o nome constante do seu título de eleitor, assim como no campo gênero do formulário, o gênero declarado na Justiça Eleitoral, tá? Olha só, nome completo civil do candidato ou nome social informado à Justiça Eleitoral, tá? Então você vai preenchendo os dados, pessoal. Olha, todos os campos constantes da aba dados do candidato. Então, primeiro você passa para os dados pessoais, depois dados do candidato. Lá você vai preencher, olha só, partido, cargo, opção de nome, né? Então, quanto à opção de nome, olha só, importante você colocar para a urna, né? Qual que é a sua opção de nome para a urna eletrônica? É o nominho que vai aparecer lá na urna eletrônica, tá? Você vai colocar
o número do candidato, né? Esse número do candidato com o qual pretende concorrer. Então você vai inserir nessas informações. Você está concorrendo para reeleição? Sim ou não? Qual cargo eletivo ocupa atualmente? A maioria nenhum, né? Indique quais eleições já concorreu. Então você vai colocar se você já participou de alguma eleição. Página na internet, você vai colocar os sites, né, redes sociais. Para cada endereço informado, você clica em adicionar, tá bom? Feito isso, você salva, não esquece. Vai em telefones. Para registro de candidatos, é obrigatório o cadastramento de pelo menos um número de telefone móvel com aplicativos de mensagens instantâneas, o WhatsApp, Telegram, entre outros, e um telefone fixo. Então, um celular e um telefone fixo para comunicação entre a Justiça Eleitoral e o candidato. Na aba Telefones, informa os seguintes dados para cada número cadastrado. Vamos lá para o desenho que fica mais fácil, né? Ah, é um telefone móvel? Você coloca o DDD, o número, o complemento. Tô tomando café, viu, gente? Por isso que às vezes eu paro. Aí você vai ticar. Telefone dispõe de aplicativo de mensagens instantâneas para comunicação com a Justiça Eleitoral. Perfeito, você vai adicionar. Né? Aí você vai selecionar aqui no aplicativo de chat, né? Informe também se o telefone dispõe de aplicativo de mensagem instantânea. E se positivo, qual que é o aplicativo? É o WhatsApp, é Telegram? Você vai mencionar e vai adicionar. Tá? Aí agora nós vamos para a abinha endereço, gente. Olha só, na abinha endereço, deixa eu só voltar aqui. Olha só, há 3 tipos de endereço. Endereço de notificação, onde o candidato vai receber notificações, intimações e demais comunicações da Justiça Eleitoral. Podem coincidir, tá? Ah, professor, mas é só o endereço que eu tenho. Ótimo, melhor ainda. Endereço para atribuição de CNPJ, que poderá ser o mesmo indicado para receber notificações. Ao preencher o endereço para atribuição do CNPJ, deverá ser informado o nome conforme a Receita Federal, tá? Endereço do Comitê Central de Campanha para atendimento ao disposto em relação à propaganda eleitoral, tá? Para cada endereço informado, clique em adicionar. É possível utilizar o mesmo endereço para recebimento de notificações e para obtenção do CNPJ para campanha. Para isso, basta selecionar o campo aproveitar dados. Graças a Deus, não precisa digitar de novo, né? Atente para o correto preenchimento das informações de endereço. CEP que não pertence ao domicílio do candidato e nome divergente do constante da base da Receita Federal podem inviabilizar o cadastramento. Né? Então tem os campinhos de endereço, olha, tem o tipo, né? Ah, é um tipo de quê? Atribuição de CNPJ, é de... endereço do Comitê Central de Campanha. O que é esse endereço? Você seleciona em tipo essa informação, tá? Nossa, às vezes aparece tão pequenininho, né? Bem, feito isso, nós vamos agora para a aba Declaração de Bens. Atenção! A relação atualizada de bens deverá ser informada na aba Declaração de Bens, mesmo que o candidato não tenha bens para declarar. Ouviu, João? A relação de bens fará parte do processo de pedido de registro e também vai constar na página de divulgação dos candidatos do TSE. Não sei se você já abriu, mas tem uma página no TSE que consta lá todas as informações dos candidatos, né? Quando estiver próximo eu mostro para vocês. Vai ter ali a relação de bens que foram declarados. Ah, mas como que apareceu esses bens aqui, professor? Ah, apareceu porque você digitou. É uma informação que você mesmo digita, tá? A declaração de bens deverá ser impressa ao final do cadastramento, assinada pelo candidato ou procurador qualificado para o ato específico, devendo o partido ou coligação manter em sua posse a via assinada. Então, digitou, imprime, assina. Da forma que possa ser apresentada à Justiça Eleitoral para conferência da veracidade, quando assim for requerido. Então, na aba Declaração de Bens, informe inicialmente se possui bens a declarar. Se tiver, informe para cada bem o valor, o tipo. Para bem informado, inclua o bem na lista, clique no botão adicionar. Né? Então você vai adicionando os bens ali, é muito fácil, olha. Possui bem? Sim. Qual tipo? Qual valor? Vai adicionando, tá? A declaração de bens pode ser gerada e entregue isoladamente à Justiça Eleitoral. No entanto, o arquivo gerado será sempre completo. Atualizações pontuais deverão ser peticionadas, tá? Então tem que fazer uma petiçãozinha para atualizar.
Aba documentos, então a gente já está aqui ó, na abinha documentos. Bom, né? Com a implementação do PJE, para o processamento de registros, todos os documentos fornecidos passam a ser entregues em meio digital e não mais em meio físico. Para tanto, para o pedido no Candex, deverão ser anexados cópias digitais de alguns documentos exigidos, tá? Por ocasião da apresentação do pedido de candidaturas. Então, por exemplo, certidões. Nós temos as certidões, né, fornecidas pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, pelos tribunais competentes, se houver ali candidatos que gozarem de foro especial. Proposta de governo, se for o caso de prefeito, né, porque vereador não precisa apresentar isso. Documento de identidade, comprovante de escolaridade, que pode ser, inclusive, você pode anexar ali, por exemplo, um comprovante que você concluiu o ensino médio, ou que você estudou até qual série? Ensino fundamental, ensino médio, né? Há muita flexibilização em relação à comprovação de escolaridade. Não precisa ter ensino médio completo, não tem essa exigência não, viu gente? Comprovante de desincompatibilização, se for o caso, de servidor público, né? Então, olha, para anexar os documentos, como que você faz? Na abinha documentos, você vai selecionar o tipo de documento. Olha só, olha só, olha só, olha só. No campo arquivo, você vai procurar onde está esse documento no seu computador. Então é importante já fazer o seguinte, olha, dica. Cria uma pastinha para cada candidato. Nomeia os arquivos padrãozinho, sabe? Coloca ali, por exemplo, um nome em caixa alta. Vamos só voltando aqui. Comprovante de escolaridade, caixa alta. Documento de identidade. Faz isso para cada candidato, fica fácil. Depois é só ir anexando. Tá? Para cada documento anexado, clique em adicionar. Ok? Então aqui nós temos as especificações de alguns documentos para você ter ideia. Eu não sei se agora com o lançamento do novo formulário você vai ter mudança, viu gente, no tamanho. Mas enfim, tem um tamanho aqui para cada documento. Tá? Você vai clicando, vai adicionando direitinho. No campo foto, na aba foto, vocês lembram que tem aqui o último que é foto, né? A foto do candidato anexada ao Candex constará da urna eletrônica e também da página do TSE de divulgação dos candidatos. É a mesma fotinha que vai aparecer lá na urna eletrônica. Na aba foto, indique no campo arquivo da foto o local do computador onde se encontra gravado o arquivo correspondente à foto do candidato, clicando no botão procurar foto. Bom, então aqui nós temos alguns tamanhos. Depois tem que dar uma olhadinha se houve mudança em relação ao tamanho da foto comparado com esse arquivo. Já vou fazer isso agora, viu gente? Vocês não se acanhem não, que eu vou fazer isso agora. Resoluções, eleições 2020. Só para a gente conferir esse tamanho de foto, que eu gosto de fazer isso na hora. Cadê a resolução sobre registro? Aqui, a resolução 23609, foto. Dimensões 161 por 225. Vamos ver? Agora eu estou meio perdido. Achei. Ó, 161 por 225. Profundidade 24 bpp. Ainda continua a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, né? É isso mesmo. Preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme. Perfeito, pessoal. Bom, então feito isso, agora nós vamos entregar os pedidos de registro. A entrega do pedido pode ser feita de duas formas: transmitindo dados biográficos pela internet e entrega da mídia posteriormente à Justiça Eleitoral com os documentos exigidos pela legislação, ou mediante a entrega do arquivo completo gerado pelo Candex diretamente à Justiça Eleitoral. Claro que nós vamos fazer isso hoje, né? Pela internet, né, gente? Conferência da digitação. Antes de emitir os documentos, transmitir os dados e gerar os arquivos, confira os relatórios. Então, você vai conferir DRAP e o RRC. Em relatórios de documentos, no item conferência, à esquerda, clique em RRC para a conferência. Selecione os candidatos, clique no botão imprimir, confira os registros de cada um, tá? Faz a mesma coisa para o DRAP, tá? Outras conferências. Todos os demais relatórios do menu conferência são úteis para conferir os dados, tá? Então,
Então, nós temos ali lista de ocorrências, impeditivas, não impeditivas, lista de candidatos, documentos de impressão obrigatória para guardar, isso que é importante. Depois da adoção do PJE para o processamento de registro, está dispensada a entrega de alguns documentos em meio físico. Porém, essa prática não desobriga a assinatura e a guarda de documentos pelos candidatos, partidos e coligações. Quais são? O DRAP, que é o demonstrativo dos atos partidários, tem que ser assinado pelos subscritores legitimados, os mesmos que você inseriu no sisteminha. Requerimento de registro de candidaturas, onde o candidato assina. Declaração de bens, assinada pelo candidato. Declaração de entrega de documentos, assinada pelo representante do partido ou coligação. Observe que o Candex não gerará o arquivo com o pedido caso os respectivos documentos não tiverem sido impressos, hein? Para imprimi-los, siga os seguintes passos. Documentos do candidato. Na barra inferior da tela inicial, clique no item Relatórios e Documentos. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui para vocês. Deixa eu fechar. Sim. Olha, tem aqui, ó, Relatórios e Documentos, tá vendo? Ó, tem DRAP do partido, ó, lista de ocorrências, lista de candidatos, RRC, impressão de documentos, RRCs, declaração de bens e documentos. Ok. Então, cancela. Cadê? Na barra inferior, clique no item Relatórios e Documentos. No menu à esquerda, selecione o item Documentos para entregar à Justiça Eleitoral. Deixa eu ver se aqui documentos, aqui não tem. Mas bem provável que vai ser por aqui, tá? Selecione o item RRCs, Declaração de Bens, Certidões e Propostas. É esse botãozinho aqui. Selecione o pedido e em seguida os candidatos. Então, você vai selecionar o pedido e em seguida os candidatos. Feito isso, você vai clicar no botão Imprimir, seleciona os documentos a serem impressos, RRC, RRCI, que é o requerimento de registro de candidatura individual, lista de certidões, declaração de bens. Imprima, confira, recolha assinatura e reserve para eventual apresentação à Justiça Eleitoral. Guarde direitinho, tá? Documentos do partido ou da coligação. Na barra inferior, clique no item Relatórios e Documentos, selecione o item Documentos para entregar, selecione o item DRAP. Siga os mesmos passos. O arquivo a ser entregue à Justiça Eleitoral não será gerado sem a impressão desses requerimentos correspondentes, tá, gente? Agora vamos para a etapa de transmissão de dados. Para 2018, a Justiça implementou a possibilidade de que os dados biográficos que compõem o DRAP e os requerimentos, incluindo a relação de bens e fotos, sejam transmitidos pela internet. Essa transmissão ela pode ser feita até o final do prazo, que nós temos ali para registro de candidatura. E a gente sabe que esse ano o prazo é 26 de setembro. Antes da transmissão, certifique-se de que todos os requerimentos e DRAP estão impressos e corretos e siga os passos. Então vamos lá. Clique no item Gerar e Enviar Arquivo. Olha só, tá vendo? Tem esse botão, Gerar e Enviar Arquivo. Selecione a opção Transmitir Dados Biográficos. Não vai aparecer aqui para nós. Vai, ó, Transmitir Dados Biográficos. Selecione o pedido na lista à direita da tela. Então, quando você clicar, vai aparecer o pedido aqui, tá? Aqui não tem nenhum porque a gente não fez. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? A gente fez isso, clicou. Feito isso, selecione a eleição. Informe a chave de transmissão. Nessa chave de transmissão, você tem que ver com o partido político, que eles possuem essa chave de transmissão, Pegou a chave de transmissão, clique no botão Continuar e imprima o recibo de transmissão. Aí vai aparecer um recibo de transmissão que você fez tudo bonitinho. Tá bom? Bem, pessoal, depois, geração de arquivos para a Justiça Eleitoral. A mídia entregue será parte do processo de registro, permanecendo sob a guarda da Justiça Eleitoral e não será devolvida. Ainda que os dados biográficos tenham sido transmitidos pela internet, todos os demais documentos deverão ser entregues à Justiça Eleitoral em formato digital, em arquivo gerado pelo Candex e gravado em mídia, depois de anexados os documentos ao pedido. Então, como que você faz isso? Para gerar o arquivo complementar, siga os seguintes passos. Clique no item Gerar e Enviar Arquivo. Clique no menu à esquerda Gerar Arquivo Complementar. Selecione o pedido na lista. Clique no botão Gerar Arquivo Complementar para a Justiça Eleitoral. Olha só, esse botão.
Para gerar o arquivo completo, siga os seguintes passos. Caso os dados não tenham sido transmitidos pela internet. Clique no item Gerar e enviar arquivo, no menu à esquerda Gerar arquivo completo, selecione o pedido na lista, clique no botão Gerar arquivo completo para a Justiça Eleitoral. Feito tudo isso, olha só, você vai selecionar o candidato, clicar no botão Gerar arquivo complementar para a Justiça Eleitoral, selecione o tipo de documento, apenas declaração de bens, selecione OK. Feito isso, OK. Para gerar qualquer tipo de arquivo, leia com atenção a lista de ocorrências e verifique se há necessidade de retificar os dados constantes do pedido. Aí seguir os passos, gerar arquivo completo. Bom, muito bem. Resumo dos documentos que compõem o processo de registro. Então, aqui nós temos relação atual de bens, que é digitada no Candex, todos os candidatos, tem que ser impressa, tem que ser assinada, tem que ser guardada. Fotografia também anexada, como eu expliquei para vocês, não vou ficar repetindo isso não, tá? Depois de gerado o arquivo completo, não será mais possível alterar os dados. Havendo necessidade de envio posterior de comprovante de escolaridade, comprovante de desincompatibilização, identidades, certidões, propostas de governo, tem que ser apresentado diretamente na Justiça Eleitoral em formato PDF ou JPEG, tá? Então, locais de entrega, no caso de prefeito, vereador, é o juiz eleitoral, Bom, pessoal, é isso. Depois nós temos algumas dicas de como trabalhar com mais de um computador, mas eu vou fazer isso quando estiver mais próximo, quando tivermos o arquivo de 2020 prontinho, tá bom? Espero que eu possa ter colocado na cabeça de vocês mais algumas informações relevantes. Fui um pouco rápido, mas depois eu faço com mais detalhes, mais devagar para vocês entenderem melhor. Mas é isso, o sistema ele é muito autodidata, não tem dificuldade não. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.